Então a Umbanda, depois do Zélio, depois do Sarracene, ela foi sendo cristianizada. Então se perdeu muito da raiz da verdadeira Umbanda. Você fazer uma comparação, você pega um escravo, um negro, ele foi capturado, escravizado, trazido à força para o Brasil, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele passou fome, ele foi estuprado, a mulher dele era estuprada, o filho era assassinado, o nome dele era trocado, porque ele tinha que ter um nome cristão. A Igreja Católica permitia isso porque negro não tinha alma. Aí você pega um preto velho desse que incorpora no terreiro de Umbanda. Ele vem, faz sentido ele vir com um terço na mão pedindo pra gente rezar pra Nossa Senhora, pra Jesus? Não faz sentido, isso não é a raiz, isso não, desculpe pra quem faz. Você entra num terreiro de, algum terreiro de Umbanda hoje, a maioria dessa tal quimbanda sagrada que inventaram, que é a quimbanda Sarracene, você tem um Jesus Cristo de braços abertos no terreiro. Europeu, olho azul. É verdade. Meu, não é. Nossa cultura, ela provém de um povo negro. Nossos deuses, deusas, nossos ancestrais dentro da cultura, eles são negros. Então é muito fora de lugar, fora da caixa. Mas por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque foi se arrumando uma maneira da Umbanda ser aceita na sociedade cristã, né? Foi dessa forma. Então, tem muita gente, eles não falam nem magia negra, não, magia negativa, irmão. Não, Quimbanda tem magia negra. Por quê? Magia negra é ruim? Porque tem a referência do negro, né? Então, se tem a referência de algum povo negro, é ruim, não presta, né? Então, tudo O isso negro não tem contribuiu. essa conotação, né, de algo ruim, é isso que você tá dizendo. Não, De magia negra, é isso que eu quis tem dizer. essa conotação aos olhos da sociedade. Sim, mas na Quimbanda. Não, muito pelo contrário, né? A Quimbanda, qual é a raiz da Quimbanda? Quimbanda seria o pajé das tribos africanas, ali da região subsaariana, mais pro sudoeste, vai ali na Angola, Congo, para aquele lado. Seria o curandeiro, tá? O curandeiro, o Quimbanda, ele fazia uma prática lá chamada Umbanda. Não é Umbanda, como a gente conhece, é Umbanda. Ele fazia essa prática que era a prática de cura. Qual que era a função do Quimbanda dentro de uma tribo, de uma nação? Fazer o contato entre o mundo astral, os diversos mundos astrais e o mundo material, proteger espiritualmente a tribo, atacar os inimigos espiritualmente, curar as pessoas manipulando os elementos da natureza. Era isso, tá? Quando teve a escravidão, que os bantus vieram para cá, e é uma história triste novamente, porque o rei do Congo na época, por relações comerciais, interesse do ser humano, riqueza, ele se batizou cristão, né, com a invasão europeia, passou a tudo que não era relacionado ao cristianismo ser um crime, ser do diabo, ser uma coisa ruim. Então até dentro do próprio território do negro, a cultura ancestral dele já foi vista como uma coisa terrível. Ah, é das trevas, é do diabo. Então, quando eles vieram escravizados para cá, eles se revoltaram muitas vezes, né? Tinha suas fugas, criou-se os quilombos, e dentro dos quilombos tinha o Quimbanda, que era esse sacerdote que fazia isso. Então, nós tínhamos os guerreiros que iam para a guerra, né, em nome do quilombo, para libertar os outros escravos, e tinha o Quimbanda lá que cuidava da parte espiritual, da guerra espiritual. Então, se você fizer uma análise, um estudo mesmo da época, muito senhor de engenho, muito dono de fazenda, dono de escravos, morreu de doença que ninguém explicava, ficou anos numa cama minguando, filhos, esposa, sempre nesse sentido, porque os quimbandas estavam em guerra também. Então a quimbanda sempre foi um culto de resistência e libertação do povo negro também. E hoje a gente traz a quimbanda como culto de libertação dos paradigmas aos quais nós fomos presos. A gente aprendeu que o que é bom é cristianismo, que o Jesus era loiro, o Nazareno, que tem só um Deus.
Aliás, não pode cultuar a imagem, esse tipo de coisa. Só que você pega alguns fundamentos da Quimbanda, ou até do próprio Candomblé, do culto Xexé-Alabá, do Ifá, enfim, de cultos africanos, e você vai para Évora, por exemplo, em Portugal, tem uma capela que é construída de ossos humanos. Qual que foi a desculpa que eles deram para construir? Não, porque precisava de terra produtiva e tinha muito cemitério em volta. Aí pegou os ossos para construir a capela para poder fazer fazenda. Bom, uma igreja católica viola túmulo, né? Tem uma cidade chamada Elmedo. Onde que é? Se não me engano, ou é Espanha ou Portugal. Uhum. Acho que é a próxima a Sevilha, se não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Mas ela tem uma capela com diversas imagens de santos católicos. Padres, freiras, enfim. Então tem a plaquinha com o nome embaixo. E aqui no peito tem um círculo, um furo com vidro. Dentro tem pedaços de osso, intestino, tecido, vários tecidos do corpo humano presos ali, conservados ali. E por que isso? Eu ia te fazer essa pergunta, por quê? Porque que na Quimbanda, no Candomblé, se a gente pega um pedaço de osso, alguma coisa, quimbandeiro vive em cemitério. Se a gente faz algum... É do diabo, não sei, mas a Igreja Católica faz isso. Tem uma explicação quântica Todas as para isso. religiões, né, têm as suas magias Não, e... todas têm. Todas.